pessoal, para essa análise de hoje eu quero continuar discutindo a questão da tensão China e Estados Unidos no período pós-visita da Nancy Pelosi a Taiwan. Já no final da semana passada, na sexta-feira, eu coloquei lá no canal do Telegram, o link do canal do Telegram do Verdade Concreta está na descrição aqui embaixo, ou pesquisa lá no Telegram, Verdade Concreta, e encontra o canal que tu vai ver essa notícia. Eu coloquei uma notícia sobre a China aumentando a voltagem do seu rompimento de relações em relação aos Estados Unidos por causa da visita da Nancy Pelosi a Taiwan. A gravidade da visita da Nancy Pelosi a Taiwan é enorme. Ela é líder do Congresso norte-americano. É uma das figuras mais importantes da burocracia norte-americana, visitando Taiwan contra a vontade da China, mesmo sabendo que os Estados Unidos concordam com um acordo de 1979, aceitam esse acordo de 1979, de que todas as conversas importantes sobre Taiwan passam por Pequim. Então, visitar Taiwan contra a vontade da China é uma provocação no mais alto nível. A China fez uma série de ameaças para tentar dissuadir os norte-americanos de fazerem a visita. Os norte-americanos, mesmo assim, bancaram a visita, mesmo que setores internos da política norte-americana tenham sido críticos a isso, inclusive setores financeiros criticaram muito a visita da Nancy Pelosi. A Nancy Pelosi visitou a China e a China disparou uma resposta gradual, paciente, racional, demonstrando para todos os setores da geopolítica por que está fazendo aquilo que está fazendo. Então, as medidas de resposta da China estão ocorrendo aos poucos, e na sexta-feira eu já coloquei lá no canal do Telegram um avanço no rompimento de relações entre China e Estados Unidos. Conforme eu falei na semana passada, não é porque a China não derrubou o avião da Nancy Pelosi, que, diga-se de passagem, ela nunca falou que derrubaria o avião da Nancy Pelosi, isso que é importante pontuar. Eu até coloquei no canal do Telegram na semana passada, no final da semana passada, uma postagem para desfazer essa bobagem. Eu não sei quem foi que inventou essa besteira de que a China disse que iria derrubar o avião da Nancy Pelosi. Isso se espalhou pela rede, até não sei se foi o próprio atlanticismo que disseminou essa ideia para depois atacar a China, chamar a China de covarde e dizer que a China arregou. Mas a China nunca disse que ela derrubaria o avião da Nancy Pelosi. Quem disse isso foi se eu não me engano, um escritor que fazia... Não é escritor, ele é um personagem que trabalhava num tabloide chinês, um cara nacionalista, e esse cara, ele colocou no Twitter que o governo chinês deveria derrubar. É um cara que tem pessoas, bastante gente que segue ele. E ele colocou no Twitter dele que a China deveria e poderia, estava autorizada a derrubar o avião da Nancy Pelosi. Aí isso começou a ganhar uma repercussão na rede e todo mundo começou a colocar na boca do governo chinês que ele havia falado que iria derrubar o avião da Nancy Pelosi. Então, o ponto fundamental é que se criou uma história que se espalhou de uma maneira muito rápida e que colocou na boca da China coisas que ela não diria. E o que a China falou foi o seguinte: a Nancy Pelosi não deve visitar Taiwan, pois isso é uma grande provocação que haverá resposta. E qualquer estímulo à independência de Taiwan terá uma resposta forte da China. Tanto é que, lógico, aí conectaram tudo isso com uma fala do Xi Jinping na semana passada numa videoconferência, acho que foi uma ligação com o Biden, na qual ele falou que quem brinca com fogo acaba se queimando, alguma coisa assim, se não me engano, algo nessa linha, e misturaram tudo isso e geraram uma pane geral na rede. Sim, a situação era tensa, mas nada autoriza que se use uma situação tensa para disseminar que a China iria derrubar o avião da Nancy Pelosi, o que seria um absurdo completo, porque geraria, logicamente, uma situação que os próprios norte-americanos querem. Os norte-americanos ganhariam por quê? Porque eles gerariam um caos e se posicionariam como o país atacado, a partir de uma figura dispensável da política norte-americana, que é a Nancy Pelosi. Então, essa historinha de que o avião seria derrubado, isso aí fez muito mal para a discussão, muita gente embarcou nisso aí, muita gente modulou a sua avaliação a partir dessa mentira de que o governo chinês tinha dito que ia derrubar o avião da Nancy Pelosi. Isso gerou uma confusão generalizada. Eu estou falando isso porque muita gente comentou, mas a China não deveria ter prometido que ia derrubar o avião. E eu respondi, mas ela nunca prometeu que ia derrubar avião nenhum. Mas como não? Como não? Porque isso foi um factoide da rede. Então vamos trilhar o caminho por aí. Agora vamos entrar nas notícias. Quando eu entrar nos meus 6 pontos agora, as minhas 6 anotações que eu trago todos os dias para organizar as ideias, eu quero conversar um pouquinho sobre essas notícias novas aí,
tanto por parte da China, quanto por parte dos Estados Unidos, quanto por parte de outros aliados dos Estados Unidos. Vamos conversar um pouquinho sobre as notícias do final de semana a respeito do aumento dessa tensão entre China e Estados Unidos. Primeiro ponto, a China cancelou conversas com os Estados Unidos sobre vários temas. Repito, a China cancelou conversas com os Estados Unidos sobre variados temas. Envolve a questão militar, envolve questões econômicas e envolve a questão do clima. No que tange a questão do clima, a gente não pode esquecer que digamos assim, um dos carros-chefe dessa questão do Great Reset do Fórum Econômico Mundial, mas não é só do Fórum Econômico Mundial, e sim dos setores financeiros que dão lastro ao Fórum Econômico Mundial. Um dos carros-chefes dessa questão do Great Reset é a questão do clima. É a questão de usar as mudanças climáticas para reformatar o sistema produtivo global. Quando a China fala que não vai mais dialogar sobre a questão das mudanças climáticas, ela dá um chute nessa perna aí, numa das pernas que dão suporte à questão do Great Reset. E é uma coisa bastante grave para o atlanticismo isso. Então, quando a China rompe relações e conversa sobre a questão militar, ela aumenta bastante a tensão. Quando ela rompe discussões sobre questões financeiras, eu não estou dizendo que houve um corte total de relações. Estou dizendo que estão ocorrendo cortes sucessivos e graduais das relações entre Estados Unidos e China, conforme a situação de tensão vai piorando. Só que quando ela toca na questão climática, aí os setores do Great Reset colocam as barbas de molho. Por quê? Porque a questão climática é uma das peças-chave para levar à frente a reformatação do sistema produtivo global. Repito o que eu sempre digo, esses setores atlanticistas que defendem esse discurso de combate às mudanças climáticas não estão preocupados com a natureza. Eles estão utilizando um discurso ambiental para promover uma agenda de aumento dos monopólios a partir do ataque a setores econômicos e à soberania econômica dos países, utilizando o discurso ambiental, que é o que várias vezes eu chamei aqui no canal de imperialismo verde. Quando a China toca nesse ponto, ela dispara um alerta dentro do atlanticismo, que é qual? Opa, mas só um pouquinho, tocou nesse ponto aí, esse era um ponto de concordância geral, todo mundo pelo mundo. Qual é a resposta possível do atlanticismo para essa iniciativa da China? Dizer que a China vai destruir o mundo porque vai aquecer demais o planeta. Essa vai ser uma das respostas naturais do atlanticismo contra a China. Porque o Sul global não embarcou nessa aventura do Great Reset, é uma aventura suicida para a economia e para a produção. Ela desagrega a economia, ela destrói a economia e ela deixa flancos abertos para o aumento do monopólio e para a destruição da soberania econômica dos países num estágio ainda maior do que já temos. Então a China tocou num ponto importante aí. Ela toca no nervo da coisa quando ela fala, não, então não vamos mais discutir a questão do clima, pronto. Não é que os setores vão ficar preocupados porque a China quer aquecer o mundo, mas porque ela está tocando num ponto sensível que é uma narrativa das oligarquias financeiras transnacionais baseadas no Ocidente. Segundo ponto, as operações chinesas na região seguem deixando o atlanticismo em alerta, repito. As operações militares chinesas na região seguem deixando o atlanticismo em alerta. O que a China fez? Houve a visita da Nancy Pelosi a Taiwan e ela disparou operações militares na região. Aí alguns setores falaram, não é o suficiente, é uma resposta muito bunda mole, tinha que fazer mais. Segura a tua ejaculação precoce militar aí. Porque o ponto principal da China é responder gradualmente, de forma a não se colocar na alça de mira daqueles que querem que a China dê a resposta mais óbvia. A resposta mais óbvia, logicamente, era essa. A partir do momento em que a China não deu a resposta mais óbvia, me parece que o caminho que foi disparado para essa guerra psicológica nas redes foi trabalhar em cima dessa mentira de que a China falou que derrubaria o avião. E em cima dessa mentira de derrubar o avião se disparou uma ampla operação psicológica que fez várias pessoas chamarem a China de bunda mole. Então houve um trabalho forte do atlanticismo em cima disso. E é preciso pensar essa questão. Foi um trabalho produzido em cima de uma mentira. A China está promovendo uma operação. Qual é o objetivo das operações chinesas que foram disparadas? Demonstrar que a China é capaz de isolar rapidamente Taiwan.
Então, ela está demonstrando isso, tanto é que vários países da região e o atlanticismo no geral estão preocupados com essas operações chinesas. Então, rompe relações e diálogos, dispara uma operação e sancionou a Nancy Pelosi e grupos próximos da Nancy Pelosi. Então, a China está respondendo no tempo dela. A partir do momento que os norte-americanos dispararam uma provocação extrema e deram um passo para fora da linha, eles deram para a China o direito de resposta, e a China está usando esse direito de resposta no seu tempo. Todos os setores da mídia, por mais que sejam atlanticistas, vários canais da mídia corporativa pontuaram que foi uma atitude extrema. E a resposta gradual e paciente da China deixou mais exposto isso ainda. Porque se a China responde aumentando a tensão e gerando factoides, ela até encobriria a vergonha promovida pela Nancy Pelosi. Então agora o tempo está na mão da China. Ela vai respondendo gradualmente, porque todo mundo lembra por que ela está fazendo o que ela está fazendo. Mas foi a Nancy Pelosi que visitou, porque o fato ficou marcado na semana passada. Ficou evidente a provocação. A provocação foi o centro das discussões, não foi nenhuma resposta chinesa. Se o avião caísse, ninguém lembraria da provocação. Então a China pegou de novo, a partir do momento que ela não respondeu na reatividade, ela controla o jogo. Todo mundo que é reativo é controlado pelo outro lado. É muito fácil controlar pessoas reativas, porque elas simplesmente reagem a um estímulo. Então, todo autor da ação já sabe exatamente como se portar para controlar o outro lado. A China acabou com isso quando ela respondeu pacientemente e continua respondendo gradualmente. Então, vamos ver como é que essa situação vai se desenrolar. Conforme eu falei na semana passada, a tensão cresceria. Não é porque a China não respondeu no bate-pronto ou não respondeu derrubando o avião, que ela nunca falou que derrubaria, que a coisa não está se processando. Terceiro ponto. A Austrália está reivindicando mísseis de longo alcance. Então vamos continuar falando sobre... Olhem esse terceiro ponto, isso que eu ia falar, agora já saiu uma parte, né? Terceiro ponto. A Austrália está reivindicando mísseis de longo alcance junto ao AUKUS. Tiago, o que é o AUKUS? O AUKUS é uma parceria entre aspas, né? É uma parceria formada por Austrália, Reino Unido e Estados Unidos. AUKUS são as iniciais desses países em inglês. Eu digo parceria entre aspas porque o que é esse AUKUS? É Estados Unidos e Reino Unido colocando a Austrália numa roubada para fazer guerra por procuração contra a China. Isso é o AUKUS. O que a Austrália está pedindo? Mísseis de longo alcance que possam atingir a China. Então temos uma tensão deflagrada. Eu não falei para a gente prestar atenção assim, vamos prestar atenção no Japão e vamos prestar atenção na Austrália, que estão se posicionando como lideranças, entre aspas, de uma tensão contra a China. Eu digo lideranças entre aspas porque, logicamente, são fantoches. Dizer que o Zelensky é uma liderança contra a Rússia é o mesmo que dizer que ele é o fantoche mor do atlanticismo. Quando o Japão e a Austrália se colocam como lideranças contra a China, se apresentam como os fantoches, os maiores fantoches contra a China, porque vão ser colocados numa aventura que vai prejudicar enormemente o povo da Austrália e vai prejudicar enormemente o povo do Japão. Tanto quanto a aventura que está acontecendo na Ucrânia está prejudicando, logicamente, a Ucrânia diretamente, que talvez nem exista como país depois desse conflito, e está destruindo toda a economia da Europa, sendo que esse era um dos objetivos. Era fragilizar a economia europeia e aumentar o nível de submissão da Europa em relação ao atlanticismo, em relação aos Estados Unidos. Então eu preciso observar a coisa por esse prisma. Essa crise é um projeto, ela não acontece por acaso. É uma crise que foi produzida para isso. O lugar onde acontece o conflito, o tipo de economia que é atingida em cheio pelo conflito, pelas sanções contra a Rússia. Então existe um projeto deliberado aí que é o que eu tenho discutido aqui no canal. Quarto ponto. O secretário de Estado norte-americano prometeu suporte em uma visita que fez às Filipinas, suporte contra a China, logicamente, né? Então, repito, o secretário de Estado norte-americano prometeu suporte às Filipinas contra a China em uma visita que fez ao país. Pressão sobre as Filipinas. As Filipinas têm um problema enorme para administrar essa questão. Por quê? Porque elas sofrem uma pressão enorme do atlanticismo para bater mais de frente com a China, só que a China é um aliado, é um parceiro importante da região, até por causa da economia chinesa também.
Então as Filipinas sofrem uma carga enorme. Essa fala do Blinken colocou o líder político das Filipinas numa péssima situação. As respostas que esse cara deu foram respostas ultra rocambolescas para tentar assim, ó, eu não posso me indispor com os Estados Unidos, mas Deus me livre se eu fizer algum desrespeito com a China. Eu não posso, ele me colocou, essas falas do secretário de Estado norte-americano colocaram o cara numa saia justa enorme. Que ele respondeu, não, veja só, a situação ela é tensa, mas ela sempre é tensa assim, não piorou tanto assim também. Eu vi umas falas do cara numa situação muito complicada. Diga-se de passagem, o governo do Rodrigo, é Rodrigo o nome dele, eu acho, né? O Rodrigo Duterte, eu sei que o sobrenome é Duterte, mas não sei se o primeiro nome, eu sempre esqueço do primeiro nome. O governo do Duterte já teve que ficar equilibrando pratos assim, durante todo o tempo. Sendo que o Duterte fez acenos assim, ó, ele fazia acenos muito ambíguos. Durante o governo Trump ficava mais fácil esses acenos, porque ele faz uma estética política muito parecida com a do Trump. Agora, quando o Trump saiu do poder, ficou muito difícil a posição do Duterte. Porque o Duterte flertava com o discurso do Trump, mas também fazia algumas críticas em relação às bases norte-americanas, o material militar norte-americano nas Filipinas. Aí tinha que manter relações comerciais com a China, porque são importantes para a economia das Filipinas. Então ele equilibrou pratos, e equilibrou bem. Só que o aceno excessivo do Duterte à China, e logicamente que o atlanticismo não quer perder 1 milímetro que seja de submissão geopolítica, fizeram com que o Duterte fosse tungado aí, não pudesse continuar. Tanto é que eu não sei se o Duterte abandonou a política, eu estava lendo sobre isso, agora não li mais sobre a situação política do Duterte. Mas o fato é que, não, a gente quer alguém mais submisso. E essa saia justa aí que o secretário de Estado botou o novo governante das Filipinas revela a continuidade desse processo, que é uma pressão enorme sobre o governo das Filipinas para que ele seja mais subalterno em relação ao atlanticismo. Só que mais subalternidade em relação ao atlanticismo prejudica os interesses diretos econômicos do país na região. Então, é uma situação muito complicada. Joga contra os interesses soberanos da nação. Lembram quando eu discuti a questão do Nord Stream 2, de como era importante o gás russo para o desenvolvimento econômico alemão e da Europa? O que a Alemanha fez? Ela pisou na mangueira de gás que abastecia a sua própria população e a sua própria economia. Ou seja, o Nord Stream 2 estava pronto e ela boicotou o início da operação do gasoduto. O que isso significou? Uma quebra da economia europeia. O governo alemão jogou contra o seu interesse soberano. Por causa de interesses ideológicos, porque, logicamente, a Europa está debaixo do solado do coturno da OTAN. Então jogou contra os interesses da sua própria população, que hoje pagam por isso. Preço da energia, preço dos transportes, preço dos alimentos, do custo de vida no geral. Então tudo subiu por causa de uma concepção geopolítica suicida que a Europa está tomando, que é uma concepção atlanticista. E dentro desse mundo que está ruindo é que vai se estabelecer o Great Reset, que é uma agenda monopolista, que ataca a soberania de uma maneira extremamente mais agressiva do que vinha acontecendo antes. Quinto ponto. Índia e Estados Unidos irão realizar... Repito, quinto ponto. Então estou trazendo notícias variadas aqui sobre essa tensão China-Estados Unidos. Quinto ponto. Índia e Estados Unidos irão realizar exercícios conjuntos na região do Himalaia. Repito, Índia e Estados Unidos irão realizar exercícios conjuntos na região do Himalaia, exercícios militares. Isso poderia passar despercebido se não fosse o momento que a gente vive. É um péssimo momento para isso. E essas operações, logicamente, tendem a ser propagandeadas pelo próprio atlanticismo para colocar a Índia numa situação difícil em relação à China. Logicamente que já existe um problema de fronteira entre China e Índia. Essas operações militares não ajudam muito. Então, me parece que a Índia é colocada numa roubada porque o atlanticismo vai divulgar essa operação no momento em que ela acontece. Pode dizer, mas são exercícios que acontecem muitas vezes, que acontecem constantemente, é normal esse tipo de exercício, só que a mídia vai pensar isso, vai dizer, olha a Índia lá, fazendo exercício próximo à fronteira com a China, estão cercando a China e a Índia está trabalhando junto com o atlanticismo, o que é uma mentira. Porque, embora a Índia mantenha um distanciamento geopolítico, porque assim, a Índia e a China têm vários problemas históricos, sobretudo problemas de fronteira. Então a Índia não é submissa à China, ela é uma força regional também, uma força nuclear inclusive, com um exército bastante capaz.
Só que a Índia não é submissa em relação ao atlanticismo. Então a Índia ela trabalha numa espécie de não alinhamento automático. Quando essas operações são disparadas, o que a mídia vai fazer? Associar a Índia ao atlanticismo e tentar piorar as relações da Índia com a China. Então é um péssimo momento para essas operações, logicamente. Se elas são inevitáveis, eu não sei. Mas é um péssimo momento para as operações. Vão ser propagandeadas com certeza desse jeito aí. Sexto e último ponto. Elon Musk falou que um conflito em Taiwan, com a China, logicamente, pode disparar uma recessão. O discurso do Elon Musk é mais ou menos o seguinte: não temos uma recessão, mas poderemos ter. Esse discurso do Elon Musk eu já vi na boca de vários, inclusive dos democratas. Os democratas são os principais defensores desse discurso aí, né? Isso vindo do Elon Musk, que diz que não concorda com os democratas. De que não temos uma recessão, mas poderá haver recessão por causa da China, ou seja, a gente já está num processo de mergulho numa recessão por causa das medidas tomadas pelos próprios países atlanticistas. Os países do G7 estão adotando uma política econômica fortemente recessiva. Então a ideia é o quê? É mergulhar o mundo numa recessão e disparar um conflito com a China para culpar a China pela recessão. E nessa bagunça como um todo, disparar o processo do Great Reset, de reformatação do sistema produtivo e de tudo, como uma resposta para reconstruir a economia quebrada por causa da China, por causa da Rússia, e você já conhece esse discurso como um todo. Então tu promove operações simultâneas para conseguir disfarçar o real projeto. Por isso que eu digo que Fórum Econômico Mundial e atlanticismo trabalham lado a lado. Então vamos observar direitinho a tentativa, tanto é que eu não sei como é que se pronuncia, por favor alguém me ajude, a Maersk, eu acho que é assim, que é aquela empresa de containers, Maersk, tá? É assim que tá, não sei como é que se pronuncia, porque eu nunca pesquisei, me perdoem a ignorância. Alguém, por favor, coloque aí como é que se pronuncia, ou depois eu vou pesquisar para dar uma olhada. Aquela empresa de containers Maersk, ela divulgou aí uma redução da procura por containers. Por quê? Porque produtos duráveis estão vendendo muito menos porque as pessoas estão gastando boa parte do seu dinheiro com produtos para sobrevivência, energia, comida, porque a inflação está subindo, ou seja, o consumo de alguns produtos está caindo. O que a gente está vendo? Mergulhando num processo de recessão. Aí o Elon Musk vai lá e fala algo que entrega um pouco do interesse transnacional. Que é o quê? Olha, poderemos ter uma recessão apenas se a gente tiver um conflito em Taiwan. Ou seja, a gente vai mergulhar o mundo numa recessão, vamos capitalizar sobre isso e vamos colocar a bomba no colo da China como se ela fosse a culpada. Esse é o processo. Que é o mesmo processo que tentou culpar a Rússia pela fome no mundo. Quando na verdade é uma reformatação do sistema da produção de alimentos promovido por esses interesses para aumentar o seu monopólio que produziu essa crise. Só que aí colocaram na conta da Rússia, porque é por causa da Ucrânia e assim por diante. Dito isso, vou parando por aqui. Gostou da análise, gostou do canal, quer saber como apoiar esse canal independente? Todas as formas de apoio estão na descrição aqui embaixo. Agradeço a todos que apoiam e que mantêm esse trabalho diário funcionando. Se não fossem vocês, não haveria esse trabalho aqui todos os dias, não fosse o apoio financeiro de vocês. Pode apoiar via Apoia-se, que é uma plataforma de apoio que te permite apoiar por boleto ou por cartão. O link do Apoia-se está na descrição aqui embaixo, é www.apoia.se/verdade concreta. Ou pode ajudar pelo Pix, a chave Pix está na descrição aqui embaixo, é uma chave de e-mail, e é pixverdadeconcreta@gmail.com, pixverdadeconcreta@gmail.com. Apoia com o valor que quiser, tá? Não estabeleça o valor mínimo nem valor máximo, apoia quem pode, apoia quem quer e o conteúdo fica aberto para todo mundo. Dito isso, vou parando por aqui e tchau para vocês.